Em 2002, a Target buscou um estatístico com uma pergunta cuja resposta poderia render milhões de reais à empresa. Eles questionaram, com computadores, é possível identificar clientes grávidas, mesmo que não queiram que saibamos? Então, o estatístico Andrew Poole buscou um algoritmo para realizar isso. O que ele fez foi analisar os padrões de compra de mães grávidas e perceber algumas coisas comuns, como o aumento nas compras de loção, estocagem de vitaminas e outras coisas que eu não sei nada a respeito. Ele usou essas informações não apenas para determinar quais clientes estavam provavelmente grávidas, mas também qual era a data provável do parto. E depois de desenvolver seu modelo matemático, o estatístico tinha uma lista de centenas de milhares de mulheres que provavelmente estavam grávidas, junto com a data prevista do parto e em qual trimestre estavam. Então, a Target enviaria cupons no momento certo nos meses seguintes e após o nascimento do bebê. Agora, mesmo com a Target sendo cautelosa em cumprir as leis de sigilo, ainda poderia afastar mulheres se passassem a receber cupons para berços, fraldas e itens relacionados sem informar a empresa sobre a gravidez. A Target adicionou esses itens e outros produtos não relacionados a OS cupons para parecer mais natural. Mas, perto de um ano após criar esse algoritmo, algo aconteceu, e é aqui que fica interessante. Um dia, um homem entrou numa Target em Minnesota exigindo falar com um gerente. Estava muito bravo, pois a Target enviava cupons de fraldas, berços e itens relacionados para sua filha no ensino médio. E ele estava chateado, dizia coisas como: estão tentando encorajar ela a engravidar? O gerente, desconhecendo a situação, pediu desculpas e dias depois ligou para o pai novamente para se desculpar. Mas dessa vez o pai não estava tão bravo, mas um pouco mais constrangido, e eu acho que vocês sabem onde isso vai dar. No telefone, o pai falou: devo desculpas. Ocorreram coisas aqui que desconhecia. Minha filha está grávida e dará à luz em agosto. Então, esse algoritmo estatístico descobriu a gravidez da garota antes do pai dela saber. Isso aí é o poder da estatística, e estamos apenas começando. Em 1964, uma idosa voltava do mercado após compras, foi empurrada e teve a bolsa roubada. Agora ela conseguiu dar uma olhada na ladra e viu uma mulher loira com rabo de cavalo que depois fugiu do local. Então também havia um homem por perto que ouviu os gritos e viu a mulher correr para um carro amarelo que era dirigido por um homem negro, com barba e bigode. Sim, tudo necessário para a história. A propósito, dias após o incidente, a polícia prendeu Janet e Malcolm Collins, correspondendo às descrições das testemunhas. Foram acusados do crime e enfrentaram um júri. Agora, já que a maioria das provas era apenas da vítima e do homem que presenciou o evento, trouxeram também um matemático para ajudar a comprovar a culpa desse casal. Esse matemático calculou a probabilidade de escolher aleatoriamente um casal inocente com as mesmas características observadas pelas testemunhas. Usando os dados, o matemático obteve esses números e, considerando eventos independentes, podemos multiplicá-los para achar a probabilidade conjunta de ocorrerem e afetarem um casal inocente. Acontece que havia menos de uma chance em 12 milhões de que esse casal aleatório, que por acaso se encaixava em todas essas descrições, fosse inocente. Júri retornou veredicto de culpa. Este é um caso famoso pelo uso de estatísticas no tribunal. Outro exemplo rápido é o de Sally Clark, que foi considerada culpada por assassinar seus 2 filhos pequenos nos anos 90. Seu primeiro filho faleceu em 1996 por causas desconhecidas, presumindo-se serviço móvel de suporte logístico ou síndrome da morte súbita do lactente. Quase um ano depois, teve o segundo filho, encontrado morto 8 semanas após nascer, novamente por motivos desconhecidos. Então, após ocorrer e ser relatado, a polícia prendeu ela e o marido por suspeita de assassinato. No julgamento, um professor de pediatria afirmou que a probabilidade de 2 bebês morrerem de síndrome da morte súbita do lactente quase no mesmo período em relação ao nascimento era de 1 em 73 milhões. E mais uma vez, 1 em 73 milhões ultrapassa a dúvida razoável. Então, provavelmente foi um evento de agitação, sufocamento ou algo assim. Sally Clark foi considerada culpada, condenada à prisão perpétua. Como você pode ver, a estatística tem muito poder em nosso mundo, seja em publicidade, casos criminais e assim por diante. Mas o que também é realmente poderoso e muito mais fácil de fazer é mentir, enganar e desinformar usando estatísticas. Não precisa usar dados errados para isso.
Eu quero dizer, eu já fiz isso várias vezes neste vídeo, e vou falar sobre isso em breve. Então sim, essa parte é para quem comenta nos vídeos antes de assistir tudo, pois ainda tenho mais a dizer. Mas comecemos de leve, porém. Em 2007, no Reino Unido, um anúncio da Colgate afirmava: 80% dos dentistas recomendam Colgate. A Autoridade de Padrões de Publicidade do Reino Unido rapidamente ordenou o abandono dessa afirmação, pois, mesmo verdadeira, entendiam que as pessoas não compreenderiam seu significado. O estudo realizado permitiu dentistas responder com múltiplas pastas de dente. Então, o primeiro dentista diria: eu sugiro Colgate-Palmolive, Cooperativa de Crédito Rural, Econômica e Serviços ou Brossa Oral. O segundo dentista pode dizer Colgate, Crest ou Sensodyne, e o mesmo para os terceiro, quarto e quinto dentistas. Neste cenário, 80% dos dentistas de fato recomendam Colgate. Neste exemplo hipotético, todos os dentistas recomendam Crest e 80% também sugerem Oral-B. Todos esses números são reais, e um anúncio pode ser feito com qualquer dessas afirmações. Porém, novamente entendemos que as pessoas não compreenderiam o real significado. Agora, nesta próxima parte, farei uma pergunta a vocês. Se, hipoteticamente, a evasão escolar no ensino médio de um país subir de 5% para 10% em um ano, isso é um aumento de 5% ou 100%? Pois se está em 5% e acrescenta 5%, claramente atinge 10%. Se ganhar R$5 por hora e tiver aumento de 100%, passará a ganhar R$10 por hora. Então, qual desses é? Tenho certeza que muitos acham essa pergunta sem sentido. Sim, você adiciona 5 para chegar a 10. Mas a quantidade física de pessoas que estão desistindo aumentaria em 100%. Bem, no espírito deste vídeo, perguntemos algo diferente. Qual dessas pinta uma imagem mais precisa? Se publicada no New York Times ou Forbes, qual notícia informaria melhor sobre os acontecimentos? Estou curioso para saber suas opiniões, pois acredito que teremos respostas diversas. Mas na próxima parte, acredito que todos concordarão. E se, hipoteticamente, a taxa de abandono escolar for de 1 em 1 milhão, e no próximo ano passar para 2 em 1 milhão? Então varia de 0,0001% a 0,0002%, diferença de 0,0001. Mas isso também é um aumento de 100% na quantidade física de pessoas desistindo. Então qual dessas manchetes retrata melhor a imagem? Bem, novamente ouvimos respostas diferentes, mas concordamos que 100% parece pior do que é. Tipo, se 5 pessoas em toda a nação estão desistindo e no próximo ano 10 pessoas fazem isso, eu não chamaria isso de epidemia ainda. Usar números enganosos assim não é hipotético. Ocorreu no Reino Unido décadas atrás, não com taxas de evasão escolar, mas com uma pílula anticoncepcional. Em 1995, o Comitê de Segurança de Medicamentos do Reino Unido alertou que um tipo de pílula anticoncepcional dobrava o risco de coágulos sanguíneos com risco de vida. Isso significa que, com a pílula de segunda geração mais antiga, 1 em 7.000 mulheres teve coágulo sanguíneo, enquanto com a nova, foram 2 em 7.000 mulheres. Sim, o número de mulheres com coágulos sanguíneos dobrou, é verdade. Cavando mais fundo, a pílula antiga tinha cerca de 0,0140% e a nova 0,0280%, dificilmente digno de alerta de notícias de última hora. Mas artigos sobre essa estatística enganosa foram publicados, levando dezenas a centenas de milhares de mulheres a parar de usar a pílula anticoncepcional. Avance um ano e esse susto foi responsável por 13.000 gravidezes indesejadas, muitas das quais eram gravidezes na adolescência. Muitas histórias de gravidez na adolescência neste vídeo. Continuando, vocês sabiam que piolhos são bons para a saúde? Parece bem estúpido, certo? Mas pessoas realmente pensaram isso antes, e isso nos leva à parte do vídeo intitulada Correlação ou Causalidade. Ou ambos. Lembre-se, é fácil mostrar correlação entre duas coisas com teste estatístico, mas causalidade é diferente e difícil de identificar. Contudo, as pessoas assumem rápido que a causa B, só porque A está correlacionado com B. A lógica pode ser clara. Turbinas eólicas rápidas estão relacionadas a ventos rápidos. Se um aumenta, o outro também. Isso implica que turbinas eólicas rápidas geram ventos velozes? Bem, obviamente não, é o contrário. Mas em muitos casos não é tão óbvio assim. E se eu dissesse que crianças expostas à violência na TV se tornam mais violentas? Esses programas aumentam a violência infantil. Ou seja, isso poderia ser possível e certamente seria um pensamento imediato para muitos. E se crianças violentas apenas veem mais TV violenta?
Isso também parece totalmente razoável. Então, não podemos concluir precipitadamente, mesmo que seja comum para muitos. Na Idade Média, europeus notaram que pessoas com piolhos eram geralmente saudáveis, enquanto doentes raramente os tinham. Assim, acreditaram que piolhos tornariam as pessoas mais saudáveis. Mas, na verdade, o piolho da cabeça é bastante sensível à temperatura corporal. Então, se tivessem febre ou algo assim, os piolhos achariam outro hospedeiro. Então, neste tema, há a falácia da terceira causa, onde dois eventos correlacionados, na verdade, não causam um ao outro, mas uma terceira coisa causando os dois. Por exemplo, vendas de sorvete não causam aumento em insolações, nem o contrário, mesmo correlacionadas. O calor causa ambos. Nas últimas décadas, CO2 atmosférico e obesidade aumentaram juntos. Então, um causa o outro? Bem, não. Populações ricas consomem mais e geram mais CO2. E às vezes pode ser realmente difícil entender o que está causando o quê. Descobriram que estudantes fumantes têm notas mais baixas. Fumar pode resultar em notas mais baixas. Talvez notas ruins causem o fumo. Talvez o estresse adicional que vem com notas mais baixas aumente a chance de um estudante pegar o primeiro cigarro. Isso também parece uma explicação razoável. Ou pode ser uma variedade de fatores de terceiros que são realmente responsáveis por ambos. Então, mesmo olhando para um teste estatístico com números precisos, é incrível o quão longe você ainda pode estar da verdade. A história a seguir possivelmente levará as pessoas a tirarem conclusões precipitadas. Nos anos 70, notou-se que Berkeley aceitava 44% dos homens e apenas 35% das mulheres para pós-graduação. Agora metade da internet está como, bem, sem mais palavras. Mas apenas 35% das candidatas do sexo feminino. E aqui vamos nós! Foi um clipe real e não editado de todos na internet. Agora esses números que vimos são verdadeiros, mas muito enganosos. Ao analisar inscrições masculinas e femininas em programas de pós-graduação, o preconceito presumido some e até se inverte. Olhe atentamente aqui. Nesta linha, alta taxa de aceitação do programa é vista. Na verdade, as mulheres tinham taxa de aceitação bem mais alta, mas ainda assim era alta para todos. Contudo, mais homens inscreveram-se nesse programa, e mais mulheres nesses programas abaixo, com taxas de aceitação bem menores. Logo, com mais mulheres candidatando-se a programas de maior taxa de rejeição, a aceitação geral feminina seria menor, mesmo que sejam favorecidas em alguns departamentos. Então, qualquer uma dessas manchetes poderia ser publicada com as estatísticas necessárias para apoiá-las. E tudo o que você precisa fazer é escolher qual delas você quer usar, descartar a outra, jogar isso em um artigo, colocar em negrito bem no topo, colocar as estatísticas habilmente selecionadas logo abaixo para respaldá-lo, e você terá uma história. Este é um exemplo do paradoxo de Simpson, onde analisar os dados em conjunto conta uma história diferente do que agrupá-los adequadamente, o que muitos de vocês sabem. Mas eu precisava incluir aqui. Vocês se lembram da história da mulher loira que roubou a senhora idosa? Bem, como eu disse, este é um caso famoso, mas não pelo uso das estatísticas, e sim pelo uso incorreto das estatísticas no tribunal. Este foi um exemplo clássico da falácia do promotor. Agora, essa falácia surge quando as pessoas assumem que a probabilidade de A dado B é a mesma que a probabilidade de B dado A, o que tenho certeza que muitos de vocês sabem que geralmente não é verdade a partir desta equação. Tipo, se eu dissesse que atrás desta cortina tem um animal com 4 patas, isso é o dado. Qual é a chance de ser um cachorro? Bem, provavelmente pensaria algo como poderia ser um cachorro, um gato, um leopardo ou várias outras coisas. E se fosse preciso imaginar um número, talvez diria 1 em 100, 1 em 1000 ou similar. Mas se eu dissesse que atrás desta cortina tem um cachorro, qual a chance de ter 4 patas? Bem, isso é quase uma garantia, porque a maioria dos cachorros tem 4 patas. Então você vê, troque o dado e a questão em questão.
e a probabilidade pode mudar bastante. Então, agora vamos olhar o que eu disse antes. Acontece que havia menos de uma chance em 12 milhões de que esse casal aleatório, que por acaso se encaixava em todas essas descrições, fosse inocente. O júri retornou o veredicto de culpado. Isso aqui estava errado. As estatísticas realmente nos mostraram que, dado um casal inocente, as chances de eles se encaixarem nas descrições eram de 1 em 12 milhões. Mas então eu disse o que o júri também havia suposto: que se você trocar o dado e a questão em questão, a probabilidade permanece a mesma, o que acabamos de ver que pode estar muito errado. Esse lado esquerdo deve fazer sentido. Se eu pegasse um casal aleatório no shopping, a chance de todas essas coisas se aplicarem a eles seria bem pequena. Mas essa é a falsa suposição, que é a falácia do promotor. Fomos informados que há um casal que se encaixa em todas essas descrições. Se talvez 10 pessoas em toda a cidade se encaixam em todos esses critérios, considerando uma escolha aleatória, há uma chance em 10 de que elas sejam culpadas, ou 9 chances em 10 de serem inocentes, não uma em 12 milhões. Lembram da Sally Clark, considerada culpada por matar os 2 filhos? Este é um caso conhecido de uso inadequado de estatísticas. Os testes bacteriológicos foram analisados, revelando informações mais específicas do que a simples multiplicação de 2 probabilidades, sem contar a história completa. Ele considerou os 2 eventos independentes, ignorando possíveis influências genéticas ou ambientais. Como mencionei, Sally foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua, porém cumpriu somente 3 anos até as condenações serem anuladas no começo de 2003. Contudo, Sally Clark foi bastante criticada na imprensa como assassina de crianças e nunca se recuperou mentalmente da falsa acusação. Anos após a libertação, desenvolveu problemas psiquiátricos e morreu em casa por envenenamento alcoólico em 2007. Vou repetir isso para todos que não acompanharam. Uma mulher perdeu 2 de seus filhos devido a causas naturais, foi acusada de assassiná-los, foi julgada e considerada culpada devido a um uso incorreto de estatísticas, passou 3 anos na prisão e, mesmo após sua libertação, não conseguiu se recuperar mentalmente e morreu cerca de 4 anos depois. Se vocês não acharem essa história maluca, então eu não sei o que dizer. Na verdade, o desfecho desse caso fez o procurador-geral pedir revisão de centenas de casos parecidos. Agora não quero encerrar o vídeo aqui, então vejamos outro clássico erro estatístico. Questão ligada à representação de dados, frequentemente com gráficos de barras sem um eixo como linha de base. Por exemplo, a Fox News uma vez mostrou um gráfico detalhando os números do que aconteceria se os cortes de impostos do Bush expirassem. Vocês estão vendo algum problema? Sim, inicia com 34% na parte de baixo, fazendo um aumento menor que 15% parecer várias centenas de por cento. Na verdade, o gráfico deveria ser assim. Considere o caso Terry Schiavo, cerca de 2 décadas atrás, debatendo se uma sonda de alimentação deveria ser removida de uma mulher em estado vegetativo irreversível. Na época, a CNN mostrou um gráfico detalhado dos partidos que concordavam com os tribunais. Os democratas parecem ter apoiado muito mais a decisão. Mas como a linha de base não é 0, parece muito diferente do que deveria. É assim que o gráfico real se pareceria. Em 2015, a Casa da Presidência da República postou um tweet sobre o aumento de estudantes diplomados no ensino médio com um gráfico enganoso. Tornaram um aumento de 10% parecido com 200%. Na música, um gráfico lançado mostrava visualizações dos principais artistas, dando a impressão de que Drake liderava com ampla vantagem, mas na realidade era cerca de 5%. Agora, creio que os comentários deste vídeo serão interessantes. Lembre-se, esses eventos foram escolhidos e não descrevem completamente o cenário. Curioso como números podem mudar nossa visão sobre alguém. Eles veem momentos íntimos das nossas vidas através da lista de compras. Eles podem tornar eventos triviais sérios e vice-versa. Nem precisa usar números incorretos. Mas esperamos ter mostrado como a matemática e a estatística podem ser complexas no mundo real, especialmente fora da escola. Então finalizarei este vídeo agora. Se gostaram, curtam e se inscrevam. Não esqueçam de me seguir no Twitter e participar do grupo Major Prep no Facebook para atualizações. Toquem no sino para receber notificações. Compartilhem, comentem e mais ações do YouTube. E eu verei vocês no próximo vídeo.